Olá, minhas queridas, meus queridos e meus queridinhos. Estou aqui novamente com vocês para lhes contar mais uma historinha que a vovó tanto gosta de lhes contar. Estou agora com algumas historinhas que eu amei, dos contos de Mil e Uma Noite, nas terras árabes. Então, hoje eu vou lhes contar a história de Hassan, o cordoeiro. Ele era o cordoeiro porque ele fabricava cordas. Quem era Hassan? Hassan era um homem bom, trabalhador. Ele tinha sua família, uma esposa muito boa, muito companheira dele, e tinha vários filhos. Hassan era um homem alegre, apesar das dificuldades, do pouco dinheiro que o trabalho lhe rendia. Ele era um homem alegre. Sempre que ele voltava do trabalho, ele reunia os filhos, contava-lhes histórias, conversava, falava-lhes da vida. E ela era muito presente à família. E lá, na cidade onde ele vivia, ele tinha sua pequena oficina, onde as pessoas que precisavam das cordas iam procurá-lo. E lá estava de passagem dois grandes amigos, Sadi e Ali. Esses dois rapazes eram muito amigos. Sadi era muito rico. Ele tinha muitas posses, família dele muito rica e tudo. Agora, Ali, ele estava bem, porém não tão rico quanto Sadi. E eles estão lá na cidade e estão conversando sobre a vida, sobre a pobreza. Então, ele diz assim, o Sadi, que era o mais rico, ele dizia assim: o pobre é pobre porque ele nasceu já pobre, ou se ele não soube, de alguma forma, cuidar do que ele tinha, do seu dinheiro, ou por falta de sorte. E Ali nem concordava tanto assim. Ele falava que tudo pode se modificar no decurso da vida. Então, Sadi, olhando justamente para a direção da oficina de Hassan, ele falou: vamos até lá, até aquela oficina, porque sempre que eu passo por lá, eu vejo o cordoeiro trabalhando com muito afinco, com muita boa vontade. Vamos até lá conversar com ele. E os dois se dirigiram até a oficina. Sadi disse para o Hassan: por favor, conte-nos a sua história. O que acontece com você? Como que é a sua vida? Hassan, humildemente, sem problema nenhum, lhes contou que ele tinha uma pequena choupana, que ele tinha vários filhos, que eles viviam com uma certa dificuldade, que eles iam levando a vida, mas que ele era feliz, ele tinha uma família bonita, uma família alegre, e ele
se sentia feliz por tudo isso. Então, Sadi lhe fez uma proposta. Primeiro ele lhe perguntou: meu amigo, se você tivesse 200 sequim, que era o dinheiro da época lá, 200 sequim, o que você faria? Hassan regalou os olhos. Olha, se eu tivesse 200 sequins, eu seria um dos maiores cordoeiros daqui. Porque eu compraria material, porque eu faria alguma coisa, e eu seria um cordoeiro próspero. Sem mais, Sadi tirou de si uma bolsa, um saquinho, com 200 sequins, e entregou na mão dele, do Hassan. Falou: Hassan, veja o que você pode fazer com esses 200 sequins. Nós iremos embora e um dia mais para frente nós passaremos aqui para ver o que você conseguiu. Nossa, quando o Hassan pegou aquela bolsinha de dinheiro, ele ficou atordoado, ele ficou feliz, ele não sabia nem como... Sabe, além da alegria, ele tinha agora uma responsabilidade. Ele tinha que fazer esse dinheiro render, para mostrar para aquele benfeitor que ele organizou bem a vida, ele fez o dinheiro render. E ele falou: agora o que eu vou fazer para que esse dinheiro não se perca, para que ninguém me roube, para que tudo dê bem. Ele pensou, ele separou 10 sequins para ele comprar cânhamo. E os outros 190 ele colocou dentro do turbante que ele usava. Ele falou: aqui eu estou garantido. Então ele saiu, comprou cânhamo, com aqueles 10 sequins, ele conseguiu comprar cânhamo que ele precisava, uma boa quantidade, e comprou um bom nhaco de carne, um pedaço de carne, para levar para sua família. Sua mulher ficaria muito feliz, seus filhos, porque há muito eles não viam carne. Eles comiam aquela comidinha muito fugaz, muito trivial, muito modesta. Eles não tinham coisas maiores. O trabalho dele não lhes dava essa ocasião. Bom, está indo Hassan em direção à sua casa, levando aquela carne, levando aquele cânhamo, quando de repente desce um abutre com tudo e vem na direção da carne, pega aquela carne e fica lutando com Hassan para lhe tirar a carne da mão. Hassan ficou desesperado e lutou com esse abutre. E nessa aí as coisas caíram, caiu a carne no chão, caiu o... Ai, como chama? O turbante que eles usam lá, né? Aonde ele havia guardado 190 sequins. Assim que caiu no chão, o abutre, por incrível que pareça, abandonou a carne, pegou o turbante e levantou o voo, foi embora. Quando ele viu isso, ele gritava, ele falava, ele quis catar o abutre, mas o abutre, claro, voou, não dava. Até as pessoas que estavam ali, acerca dele,
quiseram ajudá-lo, mas não tinha o que fazer. O Abutre foi embora com aquele turbante e o dinheiro. Ele ficou muito, muito chateado. Ele pegou a carne, era questão de lavar, né? E tudo bem. E o seu cânhamo e foi para casa. Aborrecido, muito aborrecido, porque não é a qualquer hora, a qualquer momento que ele ia ter 190 sequins. E, chegando em casa, aborrecido, ele contou toda a história para a mulher. A mulher é natural, ficou surpresa, ficou aborrecida, tudo se passou pela cabeça dela, mas, enfim. Ela também lhe chamou a atenção. Pô, mas você foi guardar esse dinheiro no turbante? Que ideia você foi ter? E aí eles ainda discutiram um pouco. Mas, enfim, eles não eram uma família assim de querer brigar, discutir entre si. Ela entendeu a decepção dele também, alguma coisa que deu errado e, enfim, ó, paciência. Perdeu, perdeu. E assim seguiu os dias. O Hassan continuou na sua oficina, trabalhando com aquele cânhamo que já ajudou um pouco. A mulher havia feito a carne, eles ficaram até felizes, né? E aí passa-se um tempo, quem aparece na oficina? Sadi Ali, vendo que nada havia mudado. A única diferença que havia ali era um turbante novo, não tão velho como era antes do... Porque ainda ali havia sobrado um dinheirinho e eles não podem ficar, porque é costume, né? É cultura deles usar turbante. Então, Hassan comprou um novo turbante. Então, o que havia de novo lá naquela oficina era só um turbante. Aí o Sadi quis saber o que havia acontecido. Quando Hassan lhe conta a história, poxa, é difícil de acreditar. É difícil e ele não queria acreditar no que Hassan estava contando. Desculpa, meus amores. Mas, ao mesmo tempo, ali ia contando, não, porque eu já vi Abutre fazer isso, fazer aquilo, fazer tudo. Não é impossível. Sadi, não é impossível, eu acredito no que ele está contando. Hassan é um homem sério. Ele falou, tá bom, tá bom, tá bom. Eu ainda vou confiar em você mais uma vez e vou lhe dar mais 200 sequins, só para ver o que é que você vai fazer com eles. Deu-lhe os 200 sequins. Realmente, Hassan ficou muito feliz, porque aquela perda agora já tinha sido compensada, que agora ele ia fazer as coisas que ele tinha na cabeça, os planos dele, ele iria fazer. Ele pegou aquele dinheiro, foi para casa, e eles tinham lá na casa um velho boião. O que é um boião para eles lá, né? Seria, assim, uma espécie de... Como que eu vou falar? Uma arca com uma tampa. Lá eles costumavam colocar ração.
Ração de cavalo, ração para algum animal, era um pote com tampa velho e com um pouco de ração dentro desse boião. Ele olhou para aquele boião, ele falou: esse boião está aqui há tempos e tempos, ninguém mexe, ninguém quer saber dele. Eu vou colocar embaixo da ração esse dinheiro e nem vou falar nada para minha mulher, porque senão ela vai começar a inventar coisa. Ela vai querer fazer coisa que não está dentro do programa. Talvez gastar com o que não precisa. E ele colocou esse dinheiro, ele separou novamente 10 sequins e guardou outros 190 no saquinho e embaixo da ração. E foi dormir. Agora ele já tinha novos sonhos. No dia seguinte, ele foi, comprou mais cânhamo, mais algumas coisas que ele precisava para a oficina, e trabalhou e voltou para casa no final do dia muito, muito feliz. Ele só queria dar uma olhadinha para o boião dele. Só que durante o dia houve uma história. A esposa de Hassan estava muito necessitada de sabão. Passou o saboeiro gritando lá: sabão, sabão, comprem meu sabão. Ela falou: eu preciso muito de sabão para lavar as roupas, lavar os utensílios, mas eu não tenho dinheiro para comprar. Aí ela pensou, ela viu o boião, ela falou: vou fazer uma proposta para o saboeiro, vamos dizer assim. Se ele aceitar, eu lhe dou boião e ele me dá sabão em troca. Ela foi lá, conversou. O saboeiro aceitou, deu-lhe um bom pedaço de sabão e ela entregou o boião. Aquele, aquele boião que estava tempos e tempos que ninguém mexia, que ninguém fazia nada. Naquele dia, o boião foi embora. Ele e o dinheiro. Quando Hassan olha lá na direção onde estava ou estaria o boião e vê aquele lugar vazio, ele se desespera e pergunta para a mulher o que aconteceu. E a mulher, naturalmente, lhe contou o grande negócio que ela havia feito, a grande troca. Ela tinha levado vantagem, porque aquele boião lá estava só criando pó, para se dizer. E agora ela tinha sabão para um bom tempo. Grande negócio. O marido ficou desesperado. Aí contou para ela que lá estava o dinheiro e que não sei o quê. E falou. E reclamou porque ela tinha feito isso. E ela disse: então, isso aconteceu porque você não confiou em mim. Se você tivesse me dito que lá estaria o dinheiro, eu jamais faria essa troca. Quer dizer, brigaram, e agora? Não vale mais a pena. Agora o negócio é se acalmar novamente, ficar tudo bem e viver a vida. E foi o que eles fizeram. Ele voltou para a oficina, voltou para o trabalho e continuaram se passando os dias. Até que um certo dia volta Sadia ali para visitar Hassan.
E aí ele viu que tudo continuava igualzinho, nada aconteceu. Se Hassan pudesse, ele teria fugido para não encontrar eles. Mas não deu. Quando ele viu, eles já estavam dentro da oficina. Então, agora, era só contar a verdade. Acredite se quiser. É difícil? É, mas o que eu vou fazer? E lá foi Hassan contar-lhe toda a história. De novo. Ele havia perdido 190 quilos. Tudo bem. O Sadi falou, olha, você me desculpe, a mim você não engana. Com certeza você gastou esse dinheiro em festanças. Você não fez nada, você não aproveitou a oportunidade para se tornar um homem próspero. Você simplesmente acabou com o dinheiro assim e você continua na mesma. Nossa, Hassan ficou desesperado, ele era um homem íntegro, ele não queria que ninguém duvidasse dele, ele não queria passar essa imagem ruim, feia de um homem sem condições de fazer alguma coisa bem ou direito. Então, ali, olha para o chão e se depara lá no chão com um pedaço de chumbo. Pedaço de chumbo. Ele cata aquele chumbo do chão e entrega na mão de Hassan. Ele falou, guarda isso com você. Hassan olhou, sorriu. Ele entendeu, tipo assim, não adianta te dar dinheiro, toma esse chumbo, fica com você. Ainda, Sadi falou, se o dinheiro que eu dei, 415, não fez nada, você vai dar um chumbo para ele, para ver se ele se resolve? E assim eles saíram falando, conversando e foram embora, porque não adianta mesmo e tal, e foram embora. Hassan havia colocado aquele chumbo no bolso e, enfim, a visita já tinha passado, as coisas já tinham sido conversadas e tudo bem. E ele volta para casa. À noite, já à noite assim, tinha um vizinho deles que era um pescador. E ele, arrumando a rede dele, procurando, preparando a rede para a pescaria que eles pescam à noite, ele viu que lhe faltava chumbo. Sem chumbo adequado, a rede não afunda e aí não tem pescaria. E ele ficou muito nervoso porque ele não tinha chumbo. Então, ele falou com a mulher dele, ele falou, vão perguntar na vizinhança se alguém tem chumbo para me arrumar. Porque se tiver, vai salvar nossa vida, eu preciso fazer essa pescaria. O pescador foi em umas casas, a mulher foi em outras, foi que a mulher bateu na casa de Hassan. E ela explicou o motivo da visita. Hassan falou, tá aqui, ó, por acaso te pôs a mão no bolso, tá aqui, ó, eu tenho chumbo, pode levar. A mulher ficou tão feliz, salvou o dia deles, à noite, no caso deles, porque o marido poderia ir pescar com o conserto da rede. E a mulher falou, olha, quando jogar a primeira rede, o que vier,
é tudo de vocês, porque o que vocês estão fazendo é bom demais. Então, a mulher agradeceu, né? A mulher de Hassan agradeceu, mas também, sabe? Tudo bem se vier um peixinho lá para, né, para nós, também sempre ajuda, né? Tá ótimo. E o homem, à noite, foi pescar. A hora que ele joga a rede, a primeira rede que ele joga, ele traz um único peixe. Um peixe grande, um bom peixe, mas era um só. Então o marido, o pescador, ele já ficou feliz. Ele falou, não importa que não é muito, mas esse é a nossa promessa. Esse vai ser do nosso vizinho que foi tão gentil e nos arrumou o chumbo. E ele separou esse peixe para que quando ele voltasse, ele entregaria para o cordoeiro. E assim foi feito. De manhã, a própria esposa do peixeiro chega com aquele peixe grande, bonito, e entrega. Falou, olha, foi um único peixe, mas me parece que é um bom peixe. Ele é de bom tamanho, um peixe bonito. A mulher do Hassan agradeceu muito, ela nem contava com essas coisas. E o Hassan já tinha ido trabalhar e tudo, e ela ficou muito feliz em preparar aquele peixe para a noite, quando o Hassan chegasse. E ela foi preparar o peixe. Quando ela abre a barriga do peixe, cai de lá de dentro. Eles chamariam de carbúnculo. Eu vejo como um bom pedaço de pedra, uma pedra muito bonita e brilhante. Quando a mulher viu aquilo, ela achou tão bonito e ela deu para as crianças brincarem. Aí, crianças, divirtam-se. Eles com aquela pedra, põem aqui, põem ali, e vira para cá, vira para lá, conforme eles colocam a posição, a pedra brilha de um jeito ou do outro, e está muito bonito. Enquanto a mulher vai preparando o peixe, as crianças estão numa festa com aquela pedra que foi encontrada dentro da barriga do peixe. Bom, chega a noite, as crianças estão ali felizes, né? Eles jantaram, se deliciaram com o peixe, porque era uma novidade, não era sempre que chegava um peixe na sua mesa. E, como foi anoitecendo, aquela pedra brilhava no escuro. Ela brilhava muito no escuro. Então, olhando para ela, Hassan falou, olha, esse chumbo já me deu algumas alegrias. Me deu a satisfação de fornecer o chumbo para o nosso vizinho. Nós recebemos um lindo e delicioso peixe. E agora ainda temos aqui alguma coisa que ilumina a nossa casa à noite. Nem vamos precisar de azeite, comprar nada, combustível para iluminar a nossa noite. Então, já recebi 3 benefícios por causa de um pedaço de chumbo. Coisa boa, tudo bem. E as crianças estavam à noite com aquela pedra brilhando, elas viravam, faziam e falavam e riam, e pedem, dá aqui para mim, aquela bagunça. E a casa de Hassan fazia
meia parede com a casa de um joalheiro. E lá, na casa do joalheiro, não tinha como não ouvir tanta bagunça das crianças, e eles falando e tudo mais. A mulher do joalheiro comentou, o joalheiro era um judeu, comentou com ele: nossa, o que será que está acontecendo ali nessa casa? Nossa, agora estou curiosa. Ele falou: até eu fiquei curioso, mas deixa para lá. Ela falou: não faz mal, amanhã vou lá como quem não quer nada e vou especular, porque agora eu quero saber o que é que houve. Então, o judeu falou: vai lá, mulher, vai lá e fica sabendo o que aconteceu. E assim foi feito. No outro dia, está lá a judia como quem não quer nada. Então, como é que vão vocês e tal? O dia está bonito e tudo, não sei o quê. Nossa, mas o que houve ontem? É uma festança, uma farra na sua casa, eu não pude deixar de ouvir. A mulher do cordoeiro, tranquilamente, falou: é que eu encontrei dentro da barriga do peixe uma pedra, e essa pedra brilha muito, e as crianças ficaram eufóricas. Então, elas estavam, por conta dessa pedra, fazendo toda essa algazarra. Ela falou: eu posso ver essa pedra? Sim, quando ela entrou e viu, ela como esposa de joalheiro, ela chega a entender alguma coisa. Ela disse: oh, que pedra bonita, não vale nada, mas se você quiser me vender, né, eu te dou alguma coisinha, porque eu tenho um brinco que é parecido com essa pedra, eu posso fazer outro. Perdi uma peça, eu posso fazer outra. E eu te dou uma coisa bem irrisória, bem assim. A mulher falou: olha, eu não posso vender sem falar com meu marido. Quando se falou em vender a pedra, as crianças reagiram, começaram, um chora daqui, outro resmunga, não, 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 não. A mulher do cordoeiro falou: está vendo? Eu não posso fazer nenhum negócio com a senhora sem falar com meu marido. Então, ela falou: está bem, então conversa com ele, e aí a gente vem aqui, eu compro a pedra de você. Essa judia chegou em casa e contou para o marido, descreveu aquela pedra. O marido ficou louco, falou: isso vale muito, 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 muito dinheiro, muito dinheiro. Vai lá e começa, oferece 20, 30, 40, 50, não importa. Até 100 você pode oferecer, que vale. Bom, no dia seguinte, à tarde, assim, lá vai a mulher novamente. E aí, vizinha, conversou com seu marido? Ele concorda em me vender a pedra? Falou: olha, ele não se animou, não. As crianças estão pedindo para que não seja tirada de casa, eles estão ficando tristes, e o meu marido falou que não, é melhor deixar a pedra aqui. Falei: não, mas eu lhe dou 20 sequins. A mulher falou: não, eu não posso, eu lhe dou 30, lhe dou 40, lhe dou 50. E a mulher do cordoeiro, que não é boba nem nada, ela percebeu que aquela pedra devia ter algum valor maior, porque a insistência daquela judia era muito grande.
Ela já ofereceu 80, 90, ela chegou nos finalmente, eu dou 100 sequins por essa pedra. Não tem como você me negar. Nisso chegou Hassan. Hassan também é negociante. Ele percebeu, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, que ali havia alguma coisa valiosa. Então, ele falou assim, nisso chega também o judeu. O judeu está esperando a mulher, não vem, não vem, o marido da outra chegou, vou lá, vou ver se eu faço um negócio. O judeu, quando viu a pedra, ficou doido, doido, ele entendeu o que era aquilo. Aí Hassan fala, olha, eu poderia negociar por 100.000 sequins, não 100 sequins, 100.000 sequins. Aí o judeu falou, olha, eu fecho com você, eu lhe dou 100.000 sequins por essa pedra. Agora, nesse momento, eu tenho comigo só 2.000 sequins. Eu te entrego como garantia e vou buscar mais 98, não, mais 98 sequins e te entrego. São tudo bolsas de ouro, cada uma com 1.000 sequins. Nossa, Hassan ficou doido. Que ele jamais imaginaria que ele tivesse aquela preciosidade, aquela riqueza em casa. O vizinho lhe deixou 2 sacos de 1.000 cada um, sequins, e foi correndo no dia seguinte, em Bagdá, buscar 98 sacos de sequins. Entregou tudo para Hassan em troca daquela pedra. Agora ele tinha muito dinheiro. O que ele fez? Primeiro ele foi e negociou com todas aqueles cordoeiros que havia na cidade, ele foi comprando as suas oficinas. E ele fez um grande mercado bonito, com tudo que um cordoeiro precisava e todos os outros artesãos da cidade precisavam de qualquer produto que fosse necessário, havia na loja do Hassan. E aí ele construiu, além da cidade dele, ele foi construindo em outras cidades, outras tantas lojas do mesmo estilo, dando emprego, preparando tudo. Ele comprou, assim, no alto de um morro, ele comprou vastas terras, que essas terras iam até a beira de um rio. E lá ele mandou plantar as mais ricas árvores de frutas, flores. Ele mandou arrumar para sua família tudo que havia de melhor. Além de uma ótima casa lá na cidade, perto da loja dele. Então, era assim que Hassan passou a viver, nunca perdendo a sua alegria, a sua cordialidade e a sua humildade, principalmente a sua humildade.
e vai que um dia chega na cidade novamente Sadi ali. E eles não veem mais aquela oficina do cordoeiro e vão perguntar a uma pessoa que mora ali próximo aonde que estaria o cordoeiro. E essa pessoa narra para eles dois toda essa história, toda essa trajetória, que hoje Hassan não era mais Hassan Cordoeiro, ele era o senhor Hassan. E um olhou para o outro e falou, olha, mas onde ele mora agora? Ah, ele mora naquele palacete, naquela linda casa. Então, os dois se dirigiram para lá, um olhando para o outro, abismados, né? O que aconteceu? E eles chegam lá e batem na porta. Quem abre a porta é um criado, muito bem arrumado e tal. Eles se identificam e pedem para falar com o senhor Hassan. O criado vai lá avisar. Hassan vem, quase que correndo, para ver se são eles mesmos. A hora que ele vê, ele se atira para abraçar os dois, meus amigos, vocês vieram, e feliz da vida, e convida-os para se alimentar, para beber, para tudo do bom e do melhor, e enquanto isso ele lhes conta toda a história. E aí, Ali fica todo feliz que aquele chumbo que ele deu havia lhe rendido muito mais do que os 400 sequins que o amigo havia dado. Então, ele contando tudo, aí ele diz assim, meus amigos, eu quero muito que vocês conheçam a minha família. Se vocês puderem me acompanhar, nós iremos até lá, até a nossa casa de campo. Então, eles se dirigem a um belo barco, um barco bonito, muito gracioso. E esse barco vai os levando em águas calmas até a entrada dessa casa de campo. Quando eles param e olham para tudo aquilo, aquele o Campo Verde, mas cheio de flores, flores muito diferentes, que não, algumas não eram nem conhecidas por eles, coisas maravilhosas, árvores com frutas deliciosas, frutas típicas e frutas que vinham de outros lugares, muito lindas. E aí eles vão andando, eles avistam a casa de campo, linda, linda. Aquele terraço lá do alto, onde se avista toda a propriedade, todos os campos além, o rio, tudo aquilo lindo, e vem as crianças, quando percebem que o pai está chegando, correm todas para abraçá-lo, fazendo festa, e ele apresenta as crianças para os amigos, e aí vem a esposa para receber com cordialidade os amigos, e todos entram em casa, e ele apresenta toda a casa para os amigos, toda a propriedade, e os amigos acabam ficando ali por convite de Hassan alguns dias. Então, eles estão no terraço, olhando a paisagem, tudo tão lindo, tão maravilhoso. Sadi não aguenta. Sadi fala, olha,
Hassan, eu estou muito feliz com a tua prosperidade, com tudo que lhe aconteceu. Você está de parabéns, meu amigo. Mas, confesse, o chumbo não ia te fazer isso, mas sim os 200 sequins que eu lhe dei. Nessa hora, a ração meio que murcha. Sinto muito te decepcionar, Sadi. Gostaria que você acreditasse em mim, eu não estou lhe mentindo. Tudo que eu lhe contei é verdadeiro. Nossa, Ali queria levantar e ir embora. O que é que você está fazendo? Por que você duvida assim do nosso amigo? Foi porque a história é difícil de se acreditar. Pensando bem, né? Então, enquanto eles estão nessa conversa, chega um criado acompanhando os 2 filhos mais velhos de Hassan, trazendo um ninho. Olha, papai, olha o que nós encontramos, um ninho, mas tão diferente, tão estranho, é um ninho. Hassan olha para aquilo e o que ele vê no meio daquele entrelaçado de coisas, né, de vegetal, que é como os pauzinhos, as coisas que as aves fazem. Ele reconhece ali o turbante dele, que aquele abutre havia pego dele. Ele ficou abismado, ele falou: olha só, gente, esse é o meu turbante, embora o tempo, a chuva, o sol tenha estragado, descolorido ele, eu reconheço, é o meu turbante. Me ajudem a desmanchar. E era difícil, sabe? Claro, nem todo mundo pode saber como é desmanchar um ninho de, de abutre, mas vamos imaginar aqueles pauzinhos tal, eles conseguiram desfazer o ninho. Quando eles terminam, tá lá não só o turbante, como aquele saquinho com 195 sequins que Sadi havia lhe dado. Nossa, ficaram de boca aberta, todos. Pro Ali, que confiava, que ele era mais crédulo, para ele foi até um alívio, foi uma bênção. Mas, nossa, aí Sadi, para não perder o hábito, ele falou: tudo bem, 195 sequins, não, 190 sequins aqui estão. Porém, você tinha mais 190. Ainda assim é mais do que um pedaço de chumbo. Então, Hassan ainda ficou chateado. Ele falou: olha, eu não posso lhe dar conta dos outros 190. Não tenho como. Mas como o Criador fez essa prova aparecer, quem sabe um dia eu consiga provar para vocês que esse dinheiro também não foi usado. Tudo isso gerou de um pedaço de chumbo. Então, bom, tá tudo bem, mas então amanhã nós temos que partir, porque há muito trabalho a fazer, nós temos obrigações. Agradecemos demais a estadia, estamos felizes e amanhã vamos embora. Hassan agradeceu, entendeu, e no outro dia mandou preparar 4 lindos cavalos, todos ornamentados e tudo, e mandou que um criado os levasse até Bagdá. E assim foi feito, eles partiram, foram embora para Bagdá.
Quando o criado chega lá em Bagdá, os Sadi ali se hospedaram numa hospedaria e o criado foi procurar alimentar os animais, dar água, deixá-los descansar, foi numa estrebaria. Quando chega lá, o dono da estrebaria falou, puxa vida, justo agora me aconteceram coisas que eu acabei ficando sem nenhuma ração para o cavalo, não tenho nada para dar para eles. Ele falou, o criado falou, puxa vida, é uma pena, eles realmente estão precisando se alimentar, tomar água, descansar um pouco, que eu volto de novo para casa. Aí ele falou, espera um momento, espera, eu estou me lembrando que eu devo ter um pouco de ração num velho boião que eu tenho aqui. O boião. Lá vai o homem, traz aquele velho boião e despeja essa ração que havia dentro do boião numa bacia, lá em algum lugar que seria servido para os animais. Junto com a ração, cai um, um saquinho. Quando o empregado cata aquele saquinho, ele falou, de onde que é esse boião? Porque para ele veio tudo na cabeça. Ração, dinheiro embaixo da ração, dentro do boião. O homem falou, olha, eu acabei negociando esse boião com um homem que fazia sabão. E ele me deu como pagamento. Então, eu nunca usei tá aí tanto tempo e tal, mas agora, um pouco que tem aí vai servir para alimentar os cavalos. O criado, com aquele saquinho na mão, ele não se conteve, enquanto o dono lá da estrebaria cuidava dos cavalos, ele correu encontrar Sadia ali, que ele sabia onde eles estavam. Chegou lá e falou, olha o que eu achei. Ele falou, espera aí, mas isso aqui é meu. O Sadi falou, isso é meu. Aí o criado lhes conta a história. Ele abre lá e lá estão 190 sequinhos. E aí a história está completa, não é? Claro que ele deixa o dinheiro para o Sadi, porque agora o patrão nem precisa mais. Ele volta para casa, relata todo esse acontecido para a Hassan fica muito feliz, a família fica muito feliz. E eles seguem progredindo, sendo bons, sendo honestos, sendo alegres e vivendo aquela vida que, por fim, lhe foi proporcionada por sorte, por sagacidade, mas tudo com muita honestidade, tudo. E assim, meus amores, termina essa história. Eu espero que vocês a tenham apreciado assim como eu. Gostei muito de saber. Nunca havia ouvido falar nesta história e ela nos traz uma lição.
como toda boa história nos traz. Hassan não precisou fazer mal para ninguém. Ele simplesmente usou da sua honestidade e, sim, da sua capacidade de negociar, porque ele a tinha, apenas não tinha fundos para começar a fazer um bom negócio. Quando ele recebeu a credibilidade desses bons amigos, ele conseguiu progredir muito, muito, muito. E é isso que eu volto a dizer. Quando você faz o bem, quando você oferece para o universo, é tudo aquilo que está ao nosso redor, à nossa parte. A nossa família, nossos amigos, vizinhos, e assim vai toda a comunidade. Quantos ele ajudou quando ele comprou e pagou o preço justo pelas oficinas, pelas coisas que ele comprou, porque ele tinha dinheiro, ele podia negociar, ele jogou o bem para o universo e o universo lhe favoreceu. E é isso. Meus amores, temos muito tempo de historinha aí, vou terminando aqui, deixando o meu abraço, o meu carinho, com muito, muito, muito amor. Não duvidem, meus amores, não duvidem que eu os amo muito, muito e sempre. Que Deus os abençoe. Recebam um grande beijo da vovó Olguinha e até nosso próximo encontro. Tchau!